Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 6 de março, segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Queridos, vamos ao Evangelho de hoje. Enquanto a gente vai proclamando o Evangelho, por favor, não se esqueça do joinha, do like, do comentário. Na descrição do vídeo tem grupo de WhatsApp, Telegram, se você quiser entrar e ficar mais perto de nós, tá bom? Evangelho de hoje, Lucas 6, do 36 ao 38. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um convite, é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem. Sede misericordiosos, porque o Pai do céu é misericordioso. Veja, meus queridos, por mais que alguém nessa vida, por mais que você tenha sido ferido, machucado, traído, usado, abusado, a sua raiz não é a sua dor. Nós não podemos construir ou continuar construindo a nossa vida ao redor das nossas dores, ao redor das nossas frustrações. Nós não podemos construir uma vida toda a partir da injustiça que me fizeram. A nossa origem é Deus. Jesus diz que Deus é meu Pai. Portanto, seja misericordioso, porque você tem uma origem, você tem um Pai, e o teu Pai, Ele é misericordioso. Portanto, minha origem, minha raiz, ela não é humana. Meu destino final não é meramente humano. E então a minha vida não pode ser construída sobre aquilo que de mal a miséria humana me causou. A miséria humana causou muitos males a mim e a você. Em alguns de nós, a miséria humana de outros causaram profundos sofrimentos, profundas dores. Mas Jesus está dizendo, a tua origem não é isso aí. Você tem origem no céu. O vosso Pai, o Pai do céu, Ele é misericordioso. Ele é capaz de usar do coração, da compaixão, do pesar, do amor, para com os miseráveis. Para com quem a gente vai usar de misericórdia? Ora, para com aquele que é miserável e que na sua miséria, a miséria dele me tocou, me afetou, me contrariou, me feriu, me injustiçou. Então, Jesus está dizendo, sejam misericordiosos. Na vida de todos nós vamos ter alguns personagens, às vezes, que vão entrar na nossa vida e vão nos marcar, nos tocar, nos alcançar, não é? Com a sua miséria, porque são escravos de um pecado, porque são escravos do vício, porque são escravos de si mesmo, porque são escravos e perdem para a miséria do seu próprio egoísmo, da sua própria frieza. E Jesus está dizendo, tenha misericórdia de quem é assim. E para quem é que Jesus está dizendo assim? Naquele tempo, disse Jesus aos seus, vamos passar o verde palmeiras aqui, que essa palavra é maravilhosa, aos seus discípulos. Veja, tinha coisa que Jesus não falava para a multidão, né? Tem coisa que Jesus não falava para todo mundo. Veja, isso aqui é para quem quer ser discípulo de Jesus, meu irmão. É saber que Jesus existiu há 2000 anos atrás, isso não faz de você nem de mim discípulo dele. Essa palavra é para quem quer ser discípulo, para quem quer tê-lo como mestre, como aquele que vai me formar, me esculpir, me moldar, me alterar, me questionar, me confrontar. Isso aqui é para quem tem como objetivo na vida perceber dia a dia que o Espírito Santo está gerando em mim Cristo. Caráter de Cristo em mim, até poder dizer como Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se você não tem esse desejo, se você não está dispondo sua vida a isso, essas palavras do Evangelho, elas caem no nada, elas são, quando muito, poesia. Mas, para aqueles que têm Jesus como seu Senhor, o senhorio de Jesus, Jesus é o meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Bom, então essas palavras são uma aventura, são um desejo. E aí, nesse caminho de discipulado com Jesus, os discípulos vão aprender, o combinado não sai caro, né? Tudo que está implicado nesse caminho. E uma das coisas que está implicada nesse caminho é aprender a ser misericordioso, como Deus é misericordioso. A primeira leitura da missa do dia de hoje, você ouviu ou vai ouvir hoje, né? A primeira leitura que vai dizer, lá do livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos de 4 a 10, o profeta Daniel, que era um homem santo, indo diante de Deus, dizendo, Senhor, temos pecado, temos praticado injustiça, impiedade, não temos prestado ouvidos aos teus servos. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. Veja,
Daniel está falando de uns pecados que ele não cometia, mas ele foi misericordioso. Daniel teve compaixão do seu povo, ele era um do povo. E ele olhava para o seu povo e ele teve misericórdia da miséria do seu povo, da maluquice do seu povo. Então ele vai como um intercessor diante de Deus e ele reza tudo no plural inclusivo. Ele se inclui em realidades e situações que eu acho que o Daniel não tinha problema. Mas é a misericórdia dele, sabe? Ele olhou para o povo, olhou para Deus e concluiu: se eu não interceder, se eu não rezar, quem é que reza? Então dá aqui para mim. Ele chamou a situação para ele, né? Ele foi lutar aquela causa diante de Deus. O nome disso é misericórdia. Portanto, a misericórdia é um santo remédio contra o pecado da omissão. Ah, mas eu não tenho culpa. Ah, mas não mandei ir, não mandei fazer, não mandei... Certo. Isso é o que a justiça diz, né? Isso é o que a obviedade diz. Mas o que a misericórdia aí dentro de você fala? Sabe, Daniel foi lutar a luta, Daniel foi se compadecer, Daniel foi jejuar, Daniel foi orar por pecados que faziam o povo sofrer, mas dos quais Daniel estava livre. Daniel vivia outro patamar em todos os sentidos, mesmo lá no exílio, né, da Babilônia. Mas veja, é um ato de misericórdia. Vamos voltar agora para o Evangelho. Jesus ainda vai continuar e vai nos dizer então... Olha o meu verde palmeiras aqui. Ei, gente, agora eu ganhei tanto verde palmeiras. Semana passada eu reclamei que tinha acabado e acabou mesmo. Agora não para de chegar, graças a Deus. Quem quiser mandar é bem-vindo. Porque o vosso Pai é misericordioso, ser como Deus é. E aí Jesus continua. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. Veja, Jesus não está dizendo aqui para você e para mim não termos clareza sobre as coisas, para a gente não saber o que é certo e o que é errado, para a gente não saber discernir o que me convém, o que não me convém, do que eu deveria ficar longe. Mas ele está dizendo, não julgue, não condene, e se ferir você perdoe, o que não quer dizer que você não tenha que ser firme nos seus valores, nos seus propósitos, nas suas convicções, o que não quer dizer que você não tenha que ter opinião para saber educar seu filho e que eu, como padre, não tenha que ser firme para ensinar o que a igreja ensina para vocês. Mas veja, eu não julgo, eu não condeno, eu não estou no teu lugar. Eu sei que isso aí está errado. Não sei se no seu lugar eu não faria até pior. Está errado. Então, Jesus está nos convidando aqui para a gente tirar esse azedo, para a gente tirar esse amargo, para a gente tirar essa ira que a gente tem contra as pessoas. Claro que existe o certo e o errado. Claro que a gente tem que pautar a nossa vida em Deus. Claro que a gente não tem que se misturar com tudo, mas não julgue, não condene e, se preciso, perdoe. Essa cadeira aí do julgamento, da sentença, do desqualificar o outro e sentenciar o outro como alguém sem remédio, esse lugar é um lugar pesado demais para o ser humano assumir. Só Deus está ali e a nós não compete isso, né? E aí Jesus continua dizendo, dai e vos será dado. Dar o perdão, dar o amor, dar o bem que podemos, dar em todos os âmbitos da vida. Dai e vos será dado, dar amor, dar perdão, dar uma oferta, dar dinheiro, dar uma carona, dar de si. Dai e vos será dado. E vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, vai ser colocada no vosso colo. Né? E aí Jesus diz, porque com a mesma medida, com a mesma reguinha que você mede a vida, as circunstâncias e as pessoas, é com essa medida estreita aí que você vai ser medido. E Jesus está dizendo, você quer uma medida maior para a sua vida? Uma medida mais próspera em todos os âmbitos da vida? Então aumentemos as nossas medidas. Sejamos generosos, aproveitemos as ocasiões que a vida, a igreja, a fé nos dá para doarmos sem medida. Estamos na quaresma. Então, vamos aumentar a medida da oração, minha gente. Vamos aumentar a medida de algumas penitências, mortificações. É quaresma, é tempo para isso. Vamos aumentar a medida da caridade, da esmola. Vamos aumentar a medida. E Jesus está dizendo, vocês usam uma reguinha tão curta, depois não sabem por que volta tão pouco. Né? Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, abre mais, dilata mais, seja mais generoso, né? Seja mais concreto no desejo da conversão, seja mais concreto no desejo da gratidão, seja mais concreto com isso, porque abre mais, alarga mais, porque daí tem até mais espaço para entrar, né? Igual uma janela. Se você tem uma janelinha assim para olhar para fora, é nessa janelinha assim que o sol vem de fora para dentro, mas se você tem uma janela maior. Então, Jesus está dizendo, Deus não se deixa vencer em generosidade, mas às vezes a medida que a gente usa para o outro, em tudo, é muito tacanha, é muito mesquinha, é muito curtinha.
Será que a gente não pode ser mais generoso, mais flexível, mais resiliente, mais nobre, mais magnânimo, né? Magnanimidade, a grandeza da alma, a alma magna, em todos os momentos, e Deus vai saber retribuir isso com uma medida de Jesus ali, que vai ser socada, sacudida, calcada, né? E vai caber mais, Deus vai colocar transbordante até a boca. E a vida nos dá essas oportunidades, né? De fazermos as coisas com uma medida mais generosa, mais larga. Você sabe que nós cristãos convivemos sempre com essa pergunta. Ah, mas precisa tudo isso? Meu filho, precisar não precisa, mas faz diferença. Deus está vendo as medidas largas que nós usamos para com o pobre, para com o próximo, seja em qual área da vida for, para com a igreja, para com a evangelização. E eu tenho certeza, e tenho orado todos os dias nessa intenção, né? Por tantos de vocês que têm sido muito generosos conosco aqui, você nem mora aqui, nunca veio aqui, mas às vezes pensa, eu escuto esse pá todos os dias, quero ajudá-lo lá um pouquinho, né? Você que tem feito suas doações, comprado cartelas aqui conosco, porque sabe das nossas lutas, dos nossos projetos, né? De tudo que a gente faz. Enfim, eu tenho certeza que Deus vai saber retribuir você. Você está diante de uma ocasião, né? Desculpa falar assim, não quero parecer aqui vendedor da fé, porque você sabe que não é isso. Mas eu estou com você todos os dias, e eu sei que muita gente, Padre, me ajuda tanto, eu fico muito feliz, muito honrado por isso. Toda a glória a Deus e a São José, nosso padroeiro. Mas você está diante de uma ocasião. Seja generoso conosco, Deus vai saber ser generoso com você. E nós todos, quando a gente anda, às vezes na rua, entrando e saindo de uma igreja, indo para o supermercado, enfim, não importa. Passa por nós, não passa? Um pobre, mal vestido, mal cheiroso. Ele quer mesmo comer ou ele vai beber. Meus irmãos, qual régua a gente usa para o outro? Diante de nós, alguém parece que falou o que não devia, parece que fizeram um mau comentário a meu respeito. Sabe, qual régua a gente usa para lidar com a vida, com as pessoas, com aquilo que nos contraria? Usemos esse metro, então, né? Da misericórdia. É assim que Deus é. Ele é misericordioso. E nós podemos ser também. Se a gente buscar a misericórdia, a gente está muito mais de acordo com a nossa própria natureza, com a nossa própria origem, porque nós temos origem no céu, temos origem no Pai do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o Evangelho de hoje, nós aprendemos o caminho da misericórdia. Este, em primeiro lugar, que nós temos de Deus para conosco. Só é possível falar em misericórdia quando nós não temos mérito algum. Realmente não tínhamos nada o que oferecer a Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu nos dar a graça, nos dar aquilo que é necessário à nossa salvação. Isto é o plano da misericórdia. É Deus oferecendo àqueles que nada tinham para dar em troca o seu amor. Então Deus nos ama gratuitamente, misericordiosamente, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador, porque Ele é o Todo-Poderoso, e sendo, portanto, o Todo-Poderoso, Ele é o que pode então nos oferecer a misericórdia. Se não tivesse poder, se não fosse o Criador, de fato, não poderia manifestar a misericórdia. Mas sendo Ele o Senhor de todas as coisas, olha para nós, pequenas criaturas, que não somos nada, mas nos concede o tudo para podermos nos elevar até Ele. Quando na missa rezamos corações ao alto, nós dizemos: o nosso coração está em Deus. E de fato, Jesus foi misericordioso. Ele desceu até nós para elevar o nosso coração até Deus. E agora, da mesma forma que nós recebemos a misericórdia de Deus, precisamos nós também saber ter misericórdia das outras pessoas, mesmo sem esperar absolutamente nada em troca. Às vezes nós queremos fazer caridade esperando receber uma retribuição. Quantas vezes a pessoa ela fica sentida porque diz assim: nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa, a hora que eu precisei de um pequeno favor, ele me disse não. Pronto, eu já fico sentido para o resto da minha vida. Veja, tudo que você fez para aquela pessoa,
você fez por amor, por caridade, e então não deve mesmo esperar nada em troca. Assim, nós vamos aprendendo a misericórdia, que é gratuita. Nós não queremos ficar esperando nada em troca. E às vezes nos desentendemos com a pessoa pura e simplesmente porque ela não pôde nos fazer um favor e nós já tínhamos feito tantos outros. Mas lembremos, quando nós fazemos isso num contexto de fé e de caridade, não temos de ficar esperando nada em troca. Algumas pessoas, elas sempre trazem dentro de si essa necessidade de retribuir alguma coisa. Se alguém lhe dá alguma coisa gratuitamente, você fica assim, não, eu preciso te devolver de alguma forma, eu não posso ficar te devendo. Mas às vezes a pessoa quer fazer um ato de pura misericórdia, de pura caridade. E assim, nós precisamos então aprender a viver nesse contexto, seja em receber misericórdia da parte de Deus e também das outras pessoas, seja da mesma forma nós demonstrarmos misericórdia às outras pessoas. Lembrando assim, tiremos de nossa vida esse julgamento temerário, esse julgamento que surge dentro de nós diante das outras pessoas. Porque com a mesma medida com que medirmos os outros, nós também seremos medidos. E por isso, então, temos de usar hoje de misericórdia. Misericórdia não significa ficar concordando e aceitando que a outra pessoa permaneça no pecado ou que você permaneça no pecado. Misericórdia significa compromisso com a verdade, com o bem. Então, eu quero que a outra pessoa encontre a salvação. Misericórdia não é ficar aceitando o pecado. Lembremos o que Santo Agostinho diz: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, misericórdia não é ficar dizendo que todo mundo pode fazer que pecado que seja. Não. Misericórdia é amar e querer que a pessoa se salve. Portanto, que ela abandone a vida de pecado e assuma a vida da graça de Deus. Esta é a primeira misericórdia de Deus para conosco. Nos liberta de nossos pecados e nos coloca na vida da graça. Rezemos agora com você e por você as orações deste dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Lucas, quando ele fala do amor aos inimigos, logo em seguida ele põe as sentenças, as 4 sentenças que nós lemos no Evangelho de hoje. Para a gente interpretar este Evangelho, é interessante notar a pequena comparação, a pequena parábola que Jesus usa no final.
ele diz que nós seremos medidos com a mesma medida com que medirmos. E nós precisamos ter uma medida abundante, ou seja, uma medida calcada e sacudida. Que comparação é essa? Trata-se da medida de cereais, ou seja, os cereais eram medidos em vasos, né, que continham aquela medida, o litron, né? Ou seja, ali cabia. Se você sacudir, o espaço vazio entre os grãos desaparece e cabe mais. Então, uma medida sacudida é quando você tem os cereais e você realmente sacode, não somente você calca para caber mais, e você ainda transborda. Você recebe muito mais. O que é que Jesus está tentando transmitir aqui? É que nós devemos ser generosos e sair da medida mesquinha. Se você vai tratar o relacionamento com as outras pessoas a partir daquilo que é justo, ou seja, vai colocar somente o justo, você ali não está tratando as pessoas como Deus trata você. Deus trata você com a medida calcada, sacudida e transbordante. Deus lhe dá muito mais do que o que você merece. Nós, no nosso relacionamento com Deus, não estamos num relacionamento de justiça. É por isso que Jesus diz, ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não julgar quer dizer o seguinte, não quer dizer que eu não posso ter um juízo a respeito daquilo que está sendo feito. Quer dizer simplesmente que eu não devo restringir meu relacionamento com as outras pessoas na mera justiça. Não condenar para não ser condenado quer dizer o seguinte, eu devo ter uma paciência, eu devo realmente suportar certas ofensas. Sabe por quê? Porque Deus tem paciência e suporta as minhas ofensas. Em resumo, o que nós poderíamos dizer do Evangelho de hoje é o seguinte, se você vai rezar pelas pessoas, clame misericórdia, clame perdão, peça a Deus paciência com aquelas pessoas e que Deus realmente não as condene. Por quê? Porque se você pedir condenação, se você pedir justiça, se você pedir que Deus venha com a sua vingança e sua ira, saiba, você é o primeiro da fila. Sim, essa é a realidade. Quando nós condenamos os outros, somos impacientes, quando nós não temos misericórdia com os outros, é que nós estamos esquecidos que vivemos de misericórdia. Nós estamos esquecidos que vivemos da paciência divina. Meus queridos, é Quaresma, é tempo de conversão, é tempo de mudança do coração. É o tempo em que nós esperamos de Deus que Ele não nos trate conforme nosso comportamento, que não tenha um relacionamento conosco de estrita justiça, porque senão nós estamos perdidos. É o tempo em que nós clamamos e pedimos misericórdia. Mas para receber misericórdia, precisamos dar misericórdia. Então Jesus nos ensina, não fique nas medidas mesquinhas, não fique somente naquilo que é justo, seja generoso, dê mais, como aquele vendedor generoso que dá a você muito mais do que aquilo que você pagou. E você vai para casa com a sua sacola cheia, muito mais do que aquilo que você mereceu. Sim, porque Deus nos trata generosamente, melhor do que merecemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.